Olá, hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre o transtorno e o déficit de atenção e a hiperatividade. Meu nome é Flávia, eu sou pós-graduada em psicopedagogia pelo CEPENG, no Centro de Pesquisas Educacionais. Sou pós-graduada também em pedagogia hospitalar e sou graduada em pedagogia e biologia. E há 11 anos eu trabalho, em uma rede particular de ensino, onde eu atendo pessoas com deficiência. Eu trabalho no segmento de educação especial. Bom, hoje vamos conversar um pouquinho e conhecer um pouquinho do que é o transtorno e o déficit de atenção e hiperatividade. Mas antes de falar do transtorno em si, eu queria falar um pouquinho sobre a história desse transtorno, como que hoje a gente chegou nesse diagnóstico, como que hoje a gente trabalha com essas crianças que a gente recebe. O transtorno déficit de atenção, é um transtorno neurobiológico e ocorre em crianças, entre 3 e 5% das crianças em várias regiões do mundo, né? Ele afeta tanto meninos quanto meninas e ele já aparece na primeira infância. E metade dos casos ele vai dar prosseguimento, ele vai acompanhar esse indivíduo até a fase adulta, embora os sintomas na fase adulta sejam sintomas mais brandos do que na fase infantil. Hoje o TDAH ele é a queixa mais comum na escola, em relação principalmente ao comportamento em questão de aprendizagem. É uma grande preocupação para os pais, para os professores hoje em dia. Então ele se torna um desafio para os profissionais que estão envolvidos nesse processo, sejam eles educadores, sejam eles da área de saúde ou especialistas que atendem essas crianças. Então, antes de falarmos sobre o TDAH, muita gente confunde que o TDAH é a hiperatividade. Não. A hiperatividade é um sintoma que pode estar presente no déficit de atenção. Assim como não existem crianças que têm o déficit de atenção e que não tenham a presença da hiperatividade. São aquelas crianças quietinhas, que também estão na sala de aula, que muitas vezes não são observados pelos professores. Eles podem ter déficit de atenção e não apresentarem um quadro de hiperatividade. Então, uma das primeiras palavras-chave é: TDAH não é sinônimo de hiperatividade. Então, essa palavra de sinônimo é muito importante. Elas não são sinônimos. A hiperatividade ela pode estar presente, sim, no déficit de atenção. Então, o transtorno déficit de atenção, ele tem uma fundamentação teórica. Os primeiros estudos sobre o transtorno déficit de atenção foram lá em 1910. Então, hoje falar que a gente hoje cita, como uma das causas, um pouquinho para frente eu vou falar sobre essas causas e mitos que acontecem em torno do TDAH. Hoje se usa muita tecnologia, por isso que as crianças hoje estão aparecendo com muito transtorno e déficit de atenção. Não, o transtorno e déficit de atenção ele já vem sendo estudado desde 1910. Então, há quantos anos não se tinha essa tecnologia que se tem hoje? Então, essa fundamentação teórica é muito importante, ela é muito estudada. Os sinais do TDAH, eles estão na primeira infância. Então, os sinais do TDAH na criança são muito visíveis. Então, é importante a gente realmente estar diagnosticando logo no início para a gente poder efetivar um trabalho. As alterações neuropsicológicas também de neuroimagem acontecem. Então, determinados exames, elas podem auxiliar na comprovação ou no trabalho que vai ser feito com essa criança, já aparecem em exames de neuroimagem. E o TDAH, ele afeta especificamente as dificuldades executivas, escolares, afetivas e sociais. Também tem as dificuldades de linguagem e que a gente vai estar falando um pouquinho de cada uma daqui para frente.
vimos que a hiperatividade não é, o TDAH não é sinônimo de hiperatividade. Então vamos conhecer um pouquinho do que é também a hiperatividade. Bom, primeira coisa, hiperatividade não é doença, ela é um sintoma. E é um sintoma que atua principalmente em algumas situações que a criança ela nos mostra. Principalmente em atividades motoras, a criança que tem a hiperatividade, ela vai ter uma atividade motora inapropriada para a idade. Por isso os professores, muitas vezes, eles identificam que aquela criança que ela tem uma questão comportamental de mais agitada, ela também apresenta uma questão de coordenação motora diferenciada das outras crianças. Então é importante a gente conhecer o desenvolvimento infantil. Isso é muito importante para a gente ver em que fase que essa criança está em termos motores. A interação genética com fatores ambientais e anormalidades também são associadas. E acontecem os prejuízos sociais, os prejuízos afetivos e os prejuízos também na aprendizagem. Várias causas e condições fazem com que a criança ela apresente esse sintoma da hiperatividade. Então, como eu estava falando, existem causas do TDAH que hoje foram comprovadas, foram estudadas, foram pesquisadas e foram comprovadas, e existem causas que se tornaram mitos, que elas foram estudadas e viu que não foram causas, não causam esse transtorno. Primeira discussão que surgiu frente ao transtorno de déficit de atenção foi a regionalidade. Falava-se que determinadas regiões apresentavam mais crianças com déficit de atenção do que outras. E isso foi estudado, foi pesquisado e viu que o TDAH, ele é o mesmo que acontece em Belo Horizonte, é o mesmo que acontece em São Paulo, é o mesmo que acontece no Japão, é o mesmo que está lá nos Estados Unidos. Ele independe da região. Então, a regionalidade, ela não é uma causa para o déficit de atenção. A hereditariedade. Bom, esse sim foi estudado e viu que pessoas que têm transtorno e déficit de atenção na família possivelmente terão outros familiares que também apresentarão esse mesmo transtorno. Viu que geneticamente existem genes que estão predispostos a ter o mesmo transtorno. Então a hereditariedade foi comprovada que fatores familiares realmente aumentam a probabilidade de se ter o transtorno de déficit de atenção em mais de uma pessoa na mesma família. Fatores ambientais, que é aquilo que eu estava falando logo no início. Porque tem uma família muito agitada, por isso ele é agitado. Porque ele usa muita tecnologia, ele fica o dia inteiro no computador, por isso que ele não tem atenção para as outras coisas. Ele é muito preguiçoso para poder desenvolver determinada atividade. Bom, sabe-se que fatores ambientais, eles não causam déficit de atenção. Eles podem sim ajudar ou agravar um determinado sintoma, mas ele não é causa. Então, o computador pode ser usado sim, desde que ele seja utilizado com regras, para a gente poder trazer para essa criança um auxílio mesmo nas atividades que ela precisa desenvolver. Então o computador ele pode auxiliar, mas isso não quer dizer que ele vai ser o causador do transtorno déficit de atenção. Substâncias ingeridas na gravidez, como fumo e álcool, sabe-se e foi estudado e comprovado que as mães que ingerem álcool e utilizam do tabaco na gravidez, elas aumentam a probabilidade de 2 a 3 vezes em ter uma criança com transtorno déficit de atenção. Não quer dizer que toda criança de mães que fazem desse hábito, do uso do fumo e do álcool, vai ter uma criança com déficit de atenção. Não. Quer dizer que aumenta-se a probabilidade. Já o sofrimento fetal, a prematuridade e o peso baixo é também um aumento de risco.
Não quer dizer que toda criança que teve um sofrimento no parto, ou que nasceu prematuro, ou que está com baixo peso, principalmente os abaixo de 2 quilos, vai ter o transtorno e déficit de atenção. Não quer dizer que ele vai ter, quer dizer que é um sinal de alerta, acende-se uma luz vermelha para falar assim, olha, eu estou identificando determinados comportamentos do meu filho, será que ele tem esse transtorno? Ele é prematuro, então pode ser que realmente tenha um vínculo, né, com essa prematuridade, mas não quer dizer que ele é a causa desse transtorno. E é muito importante que outros fatores ao longo desses anos, né, de estudo do déficit de atenção também foram aventados e que depois foram descartados, como o uso do corante amarelo, o uso do aspartame, a luz artificial, pessoas que têm deficiência hormonal, principalmente problemas de tireoide, e quem tem deficiência de algumas vitaminas na dieta, também foram investigadas cientificamente e foram descartadas de que ela provoca-se nessas crianças, né, o transtorno e o déficit de atenção. Então, sabendo-se as causas, né, as possíveis causas, a gente tem o passo a passo para se ter um diagnóstico seguro. Bom, a criança que tem um transtorno déficit de atenção, a primeira observação deve ser em casa e na escola. O que acontece? Normalmente, os pais, eles são alertados normalmente pela instituição escolar. Por quê? Na escola tem os pares de idade, tem outras crianças que estão no mesmo nível de desenvolvimento, então o profissional ele dá conta de comparar aquela criança que tem a possibilidade do transtorno e déficit de atenção ter esse transtorno em detrimento das outras crianças. E com isso passa essas informações para casa. E esses familiares começam a observar. Quando se tem essa observação na escola, é muito importante que esse profissional ele faça esses registros escolares. Por quê? Fazendo os registros escolares, todos esses registros eles vão ser importantes para a área de saúde, porque essa criança ela deve ser encaminhada realmente quando se tem essa possibilidade, quando se aventa essa possibilidade de que ele pode ter, né, esse transtorno, é encaminhado para um especialista. A responsabilidade de fechar o diagnóstico junto com outros profissionais, por isso está a avaliação multidisciplinar, é realmente da área da saúde. Então a responsabilidade é médica e de especialista. Por quê? Porque são critérios muito rigorosos, são através de manuais específicos, tem uma escala de avaliação que faz com que a avaliação do comportamento dessa criança, a avaliação da aprendizagem dessa criança, todos esses pré-requisitos, eles têm que estar de acordo com esse critério, porque se não estiver de acordo com esse critério, se ele não tiver dentro do que esses manuais eles propõem, ele não vai ter o transtorno. Então, é necessário realmente uma avaliação, mas nós professores, a escola em geral e todos os profissionais que trabalham com essa criança são de suma importância. Por quê? Porque eles trabalham com essa criança todos os dias e eles dão conta de falar como é o comportamento dessa criança dentro do espaço escolar. Então, por isso, os relatórios são muito importantes. E essa parceria entre a escola e a área da saúde e também os outros profissionais, assim como o fono, quando é necessário, quando o terapeuta ocupacional ele é necessário, essa relação de parceria realmente é de suma importância. Conhecendo isso, nós vamos ter os sintomas. Quais são os sintomas do TDAH? O TDAH ele se caracteriza por 5 sintomas específicos. Primeiro é a questão do DA, que é a desatenção. É o déficit de atenção. É aquela criança que você está conversando com ela está olhando para o lado, depois ela vira e fala assim, o quê? Você já falou mais de 5 minutos com ela e ela não prestou atenção no que você está
pontuando para ela. Isso acontece quando o professor dá muita aula expositiva, então é necessário realmente que o professor esteja atento se o seu aluno ele está realmente atento ao que você está falando, fazendo perguntas, questionando, fazendo tipo um quiz dentro da sala de aula. Que isso são algumas práticas pedagógicas que vão facilitar a atenção desse aluno em sala, que a gente também vai falar um pouquinho para frente essa questão dessas práticas. Outro sintoma seria a hiperatividade, a inquietude e a impulsividade. São consequências negativas no comportamento, tanto social, quanto afetivo, quanto subjetivo dele mesmo, quanto acadêmico. Porque quando se tem uma criança muito hiperativa, muito inquieta e muito impulsiva, consequentemente a gente tem um déficit na aprendizagem, tem um déficit acadêmico. Então, isso também caracteriza o transtorno déficit de atenção e hiperatividade. A criança que tem esse transtorno, ela tem uma desorganização motora e também espacial. É aquela criança que chega, joga a mochila na sala, depois ela vai e coloca o tênis no corredor, depois ela vai e tira o uniforme dentro do quarto, a blusa num lugar, a calça na outra. Então ela tem uma desorganização espacial. Outra que acontece muito na sala de aula é quando você vira e fala assim, tira o livro, abre na página tal para acompanhar. Enquanto ela abriu o livro na página tal para acompanhar, ela já derrubou o lápis que estava na mesa, ela já derrubou a régua que estava na mesa, o estojo já caiu no chão. Se ela tem uma garrafinha de água, provavelmente o livro já esbarrou. Então ela tem uma desorganização daquele espaço que ela utiliza. Com isso, tem uma disfunção executiva, ela não dá conta de executar bem as tarefas. Ela sempre começa e não termina, ou então ela se perde no meio dessa execução. E também essas crianças têm uma dificuldade muito grande de lidar com o não, lidar com a frustração, com a espera, com o tempo da atividade. Se você programa uma atividade, por exemplo, na sala de aula para que dure 10 minutos, essa criança provavelmente vai gastar 15, 20 minutos, um tempo maior. Ela tem uma dificuldade de se organizar para realizar aquela tarefa naquele tempo normalmente estipulado. Com isso, nós temos dois tipos clínicos do TDAH. Nós temos aquela criança que é somente a desatenta, que é aquela criança que não tem outras comorbidades, por exemplo, a hiperatividade. É aquela criança quietinha na sala de aula que eu sempre falo e peço a atenção de todos os profissionais, que às vezes a criança também muito quietinha, aquela que o professor não tem a percepção. Tem que se ter um olhar também atento para ela, porque 40% dessas crianças que não têm outras comorbidades, elas também se enquadram nesse transtorno. E 60% estão dentro dos combinados, que eu vou falar um pouco do que são esses combinados. As comorbidades seriam crianças, foi estudando, né, essa questão da comorbidade, essa questão dos combinados, e viu que crianças que têm um transtorno de déficit de atenção também têm outras, aparecem outras características, por exemplo, uma epilepsia, criança que chega lá com uma queixa que teve muita dor de cabeça, sempre teve muita cefaleia, crianças com obesidade, crianças com transtorno na coordenação, crianças que demoraram muito para falar, tiveram um problema muito grande na linguagem, e tem as questões psiquiátricas também. Crianças que têm um transtorno psiquiátrico também apresentam essa comorbidade junto ao TDAH. E com isso tem dificuldades também de leitura, de escrita na área do raciocínio lógico matemático. Então, o que acontece com o TDAH? Primeiro, por que é tão demorado, às vezes, o diagnóstico desse transtorno? Porque primeiro aparecem as queixas em casa de que meu filho não dorme, ele acorda muito à noite, ele tem uma dificuldade enorme para dormir, quando dorme ele acorda muito, tem uma questão comportamental também de não prestar atenção ou de inquietude e não se alimenta direito, não come determinados alimentos, é muito seletivo na alimentação e não se aventa de que é um transtorno de déficit de atenção, se aventa outras coisas, mas não o déficit de atenção.
Com o passar dos anos dessa criança, essa hiperatividade ela vai aparecendo, os problemas no espaço social vão aparecendo, na escola, na pracinha, na questão lúdica, ela na hora de brincar, ou ela é muito impulsiva, ela não dá conta das regras, não dá conta da rotina. Então, começam a aparecer determinados outros sintomas. E quando realmente é diagnosticado, já tem uma insuficiência acadêmica. Então, o déficit de atenção, ele tem que se ter um olhar muito cuidadoso do profissional e da família, que às vezes uma queixa de sono, uma alimentação, uma questão social que está aparecendo, de repente investigar. Procurar um profissional realmente para estar realmente falando sim ou não, vou fazer um teste ou não, preciso de outras características. Então, realmente procurar esse auxílio. Quando se tem esse prejuízo, quando se chega nessa insuficiência acadêmica, as crianças elas apresentam dificuldades em determinadas áreas específicas. São as áreas que normalmente são mais complexas na aprendizagem. Leitura e escrita é uma delas, por quê? Então, a escrita, por exemplo, precisa de muita regulação, precisa de autorregulação. A criança ela aprende, depois ela vai lá e formata a letra. Então, são áreas muito complexas. A questão do raciocínio matemático, ela tem que... às vezes ele está com um problema de matemática, o problema não é nem a questão da conta matemática, mas é ele entender o que está escrito. Aí vem o problema de leitura e de escrita engajado. E atividades também que tem uma construção muito detalhada, uma sequência muito organizada. Então, por exemplo, trabalhar com criança com sequência lógica. Eles se perdem normalmente na contagem dos fatos, por exemplo. Você perguntar assim, o que aconteceu no seu final de semana? Ele vai contar que ele fez. Normalmente a gente conta o que a gente fez de manhã, o que a gente fez à tarde, o que a gente fez à noite. Ele vai contando um pouquinho de manhã, um pouquinho de tarde, um pouquinho de noite. Ele se perde nessa construção. E normalmente essas construções muito detalhadas, ele se perde também. Em mapas, figuras, tudo que tem muita riqueza de detalhe, para quem tem o transtorno déficit de atenção, é realmente muito difícil. Então, as práticas educativas que normalmente são prejudicadas para quem tem esse transtorno são... ele tem dificuldades em quê? Nas regras. Então, jogos de regra, atividades que necessitam que ele passe por vários caminhos para chegar até um resultado final. Por que o transtorno déficit de atenção aparece muito na escola? Porque a escola é um ambiente de regras. Tem horário para lanchar, horário para ir ao banheiro, horário para estudar, horário que o professor já entrou para a sala que você tem que entrar também. Então, as regras também no ambiente também faz com que quem tem o transtorno déficit de atenção tenha dificuldades nesse campo. Outra área de dificuldade para quem tem um transtorno de déficit de atenção são as rotinas. Por isso, os pais reclamam, todo dia eu falo com meu filho a mesma coisa, todo dia eu tenho que repetir, que ele tem que acordar, que ele tem que arrumar o leite dele, que ele tem que entrar para o carro às 6h20, porque senão às 7 horas eu não consigo chegar na escola. Essas crianças elas têm dificuldade para poder se enquadrar nessa rotina. Por isso que precisa ser, se for possível, ser uma rotina visual para essa criança quando ela tem muita dificuldade. Por isso que as escolas hoje trabalham muito com a rotina visual, trabalham com a imagem, o que vai acontecer no primeiro horário, no segundo, no terceiro. Por quê? Porque algumas crianças se perdem realmente nessas rotinas. Então, pais têm que repetir várias vezes o que ele tem que fazer. Também é importante essa repetição, porque a questão da memória, ela fica realmente debilitada em quem tem o transtorno déficit de atenção. Por quê? Porque como ele fica desatento, ele não guarda o que foi falado. Por isso tem que ser necessária essa repetição.
Então, sequências repetitivas e muito monótonas, atividades que você tem que ficar, vai lá, aula expositiva para aluno que tem déficit de atenção, né? São muito difíceis, então uma aula mais dinâmica, uma aula com mais jogos, uma aula com mais atividade que desafia, que tem essa possibilidade desafiadora para esses alunos, elas são mais bem sucedidas do que uma aula, por exemplo, expositiva. Então, essas sequências muito repetitivas, apesar de necessárias para esse aluno, realmente elas são mais difíceis para a compreensão deles. Eles têm dificuldade na sequência de organização, que é o que a gente falou, que estar organizado espacialmente, socialmente, para eles é uma questão realmente muito difícil. E a percepção de riqueza de detalhes, que também se torna muito difícil para eles. Então, as práticas prejudicadas já em casa, para quem tem o déficit de atenção, são o quê? Normalmente, o esquecimento. Ah, mãe, esqueci o que você me falou. Ah, filho, mas eu não falei com você que era para você poder pegar, comprar, vai lá e compra um leite, um pão e uma batata, por exemplo. Volta sem a batata. Por quê? Porque ele se perdeu já na informação, ele esquece realmente do que ele tem que fazer. A desorganização espacial, os quartos normalmente de quem tem um transtorno de déficit de atenção são quartos realmente muito desorganizados. Então precisa desse auxílio para que ele crie o hábito dessa organização. E a questão temporal, que realmente é muito difícil para ele, a temporalidade. Por isso que eles demoram mais para fazer uma atividade. Ou quem tem o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, de repente faz uma atividade muito rápida também. Então nós temos esses dois lados também. A falta de persistência é uma das coisas que também a gente percebe em casa. Começa a fazer isso, com isso vem um cansaço rápido nas tarefas. Então, por exemplo, para casa, é muito difícil para quem tem um transtorno de déficit de atenção, porque ele fala, tô cansado, ele se cansa rápido, ele tem um grau de persistência menor. Com isso, o TDAH, ele afeta o quê? A memória operacional, por isso tem os esquecimentos, né? Acontecem esses esquecimentos. Com isso, a função executiva, ela fica comprometida, a execução de determinadas tarefas por essas crianças e esses adultos dentro de uma determinada função fica também comprometida, e a atenção sustentada, permanecer com uma atenção por muito tempo, também fica comprometida. Mas isso é importante falar que varia de acordo com o contexto, por isso que eu falei da questão das aulas expositivas. Então, em aulas expositivas a gente vê realmente que o transtorno de déficit de atenção é mais difícil para quem tem esse transtorno. Então, isso também varia de acordo com o gosto e a motivação dessa criança. Se você tem uma determinada atividade, ela está com gosto para fazer, ela está motivada para desenvolver, provavelmente, possivelmente, a atenção dela fica sustentada por mais tempo, ela consegue executar uma tarefa com mais eficiência. Então, tudo depende do contexto e depende da motivação. Então, que é o que agora é um quadro realmente pedagógico. Existem alguns recursos e algumas estratégias metodológicas que são adequadas para auxiliar essa criança que tem esse transtorno já diagnosticado. Primeira coisa, e é muito importante, o professor ele tem que saber o que é o TDAH. Ele não tem que diagnosticar o TDAH. Quem tem que diagnosticar, que foi o que a gente falou, são os profissionais da área da saúde, devido aos critérios que têm que ser colocados, devido a uma série de pontos que precisa se enquadrar. Mas o professor ele tem que saber, ele tem que conhecer, ele tem que estudar sobre esse transtorno, porque conhecendo e sabendo, ele vai dar conta de ajudar esse profissional. É importante também que esse aluno ele tenha esse diagnóstico médico, né, comprovado esse transtorno. Para quê? Uma vez que ele tem esse diagnóstico, você sabe o que você deve e não deve fazer com esse aluno. Você sabe que a sua aula ela tem que ser
de um jeito ou de outro quando você tem esse transtorno. Então, a partir desse diagnóstico, você tem os recursos metodológicos que são adequados para essa criança. Outra coisa importante, as salas de aula, quanto menos elemento distrator tiver, melhor. Então, salas muito cheias, com muito desenho, com mural, com letras, com números, é um convite à distração dessas crianças, porque elas prestam atenção no desenho, ela olha o que está sendo passado, que está na rotina, não que não tenha que ter, mas quanto menos elemento distrator tiver, mais adequada essa sala vai estar para quem tem um aluno com esse transtorno. Alunos com TDAH, isso é muito importante. Uma vez diagnosticado, uma vez que ainda não diagnosticado, mas você tem uma percepção de que seu aluno necessita desse atendimento diferenciado, colocar esse aluno mais próximo do seu olhar possível. Então, assentar na frente, onde esse professor vai ter a possibilidade de perguntar: você está entendendo? Você conseguiu entender o que eu estou te falando? Quer que eu repita? Me faz uma pergunta. Então, esse aluno ele vai estar mais próximo do professor. Mesmo que ele ainda não tenha esse diagnóstico, estão suspeitando, então coloca ele mais próximo de você, até mesmo porque o menino que tem, né, a criança que tem esse transtorno adora ser elogiado, eles adoram ser cuidados nesse sentido, então isso é motivador para eles. Então, colocá-los próximo ao profissional, eles gostam dessa situação. Então, uma vez que foi feito tudo para o aluno, né? A sala de aula com menos distrator, colocou ele na frente, tem um diagnóstico, você está usando recursos adequados, a sua aula tem que ser motivadora, ela tem que ser dinâmica, ela tem que ser prática, e a linguagem que você utilizar com essa criança ser simples e objetiva. E o que a gente tem percebido que com aulas desta forma, motivadoras, dinâmicas, práticas, elas fazem com que outros alunos também, que não têm o transtorno de déficit de atenção, também passam a se motivar mais, passam a gostar mais daquele quadro, de estar dentro daquela sala de aula. E isso diminui a desatenção, desacelera um pouco aquele aluno, ele começa a prestar mais atenção e isso, consequentemente, diminui a impulsividade dele. Então, esse aluno também ele necessita da repetição dos conteúdos. Então, fazer perguntas, estimular a pesquisa, como eu disse, ele gosta de ser elogiado. Uma vez que você dá uma pesquisa, ele traz coisas novas daquele tema que você está falando, isso é importante. Por quê? Porque essas crianças, elas gostam de ser elogiadas. Se ele trouxe algo importante, então falar para ele: olha que bacana que se você trouxe. Então, esse estímulo à pesquisa é importante também. Mas não podemos deixar de lado nem as regras e nem as rotinas. E elas devem ser lembradas e exigidas não só para ele que tem o transtorno de déficit de atenção, mas especialmente para ele durante todo o ano. Por quê? Porque a gente já falou que a questão da memória, né, operacional, essa função executiva, ela não é comprometida com o transtorno de déficit de atenção, então elas têm que ser repetidas durante o ano. Conseguir a atenção do aluno, que é aquela fase de fazer perguntas, de chamar a atenção deles, está entendendo o que eu estou falando? Os materiais devem ser organizados para o aluno, então quanto menos material ele utilizar naquele espaço de trabalho, é menor. As ordens e instruções para ele devem ser claras e objetivas. Atividades curtas e também de fácil execução. Isso faz com que eles aprendam com maior facilidade. Os reforçadores, né, que são os elogios, principalmente. E também realizar o plano de desenvolvimento individual dentro da escola. O que vem a ser esse plano de desenvolvimento individual? É um plano destinado para alunos com deficiência ou dificuldade de aprendizagem, realizado pelo professor dentro da sala de aula, onde você vai ter a sua primeira ação inclusiva desse aluno. É importante para a escola, para a família, para acompanhar o quê? Essa trajetória escolar desse aluno.
Então, deve ser esse aluno constantemente avaliado e esse documento atualizado. É um exercício contínuo desse planejamento pedagógico. O que vem a ser esse PDI? Eu coloquei um exemplo aqui de um PDI bem simplificado, mas ele pode ser redigido, onde são colocadas todas as dificuldades, os conhecimentos, as capacidades, as estratégias de uma forma descritiva, mas mais sucintamente seria isso. Primeiro você vai conhecer o seu aluno. Sabendo que ele tem um transtorno de déficit de atenção, você vai citar quais são os conhecimentos e as capacidades que esse meu aluno tem. Então, por exemplo, ele gosta de estar em grupo, apresenta interesse por objetos, gosta de música, tem interesse por figuras e desenhos, ótimo. Mas ele também tem dificuldades de atenção, de concentração, de manter-se assentado por muito tempo, de manter-se naquele mesmo ambiente, dificuldade nas funções dos objetos, de se organizar espacialmente. Sabendo-se disso, aonde que eu quero chegar com esse aluno? Eu tenho uma meta para ele. Eu quero que ele realize todas as atividades pedagógicas, eu quero que ele faça um trabalho mais de integração sensorial, e existe uma forma de intervenção desse profissional. Então, o PDI ele vem para poder simplificar o trabalho. Simplificar no sentido de conhecer o seu aluno realmente de uma forma mais clara, mais atenta, aonde você vai criar estratégias específicas para ele que vai facilitar com que ele não tenha tanto prejuízo na aprendizagem. Então a gente identifica os conhecimentos, as dificuldades, a gente realiza a intervenção e aonde que a gente quer chegar e com quais estratégias a gente vai trabalhar. Então, as práticas educativas mais adequadas para quem tem um transtorno déficit de atenção e hiperatividade seriam exercícios de raciocínio que favoreçam o pensamento, a reflexão, a memorização. Então, jogos de memória, sequência lógica, raciocínio, quando aquele detetive, por exemplo, um jogo detetive que ele tem que saber o fato que aconteceu anterior para que ele vá para frente. Então, isso jogos de estratégia que favoreçam esse raciocínio e essa memorização são bacanas de estarem sendo usados com esse público. Jogos de sequenciamento, sejam elas de imagem ou de texto. De imagem seriam essas sequências que a gente tem, né? Por exemplo, fazendo um bolo, igual tá ali, né? A questão das receitas. A receita é um passo a passo. Se você esquecer algum ingrediente, a sua receita não vai dar certo. Então, de repente, fazer uma culinária com essas crianças e dar para ele a função de ler essa receita, para que ele não pule nenhum ingrediente. Então, isso é bacana de trabalhar com eles. Desafios pessoais é o trabalho em grupo. Quando você trabalha em grupo, você dá um desafio também pessoal para ele. Você vai coordenar esse grupo, você que vai dar as estratégias. Então, são jogos também que você pode trabalhar. Captura de detalhes, mostrar para ele, direcionar para aquela criança os detalhes. Você prestou atenção? Dá uma olhada de novo nessa figura. O que você está vendo nessa figura? Capturar esses detalhes para esse aluno também é legal. Esboço de textos e desenhos. Os trabalhos figurativos para quem tem transtorno de déficit de atenção também auxilia. Tem um jogo que chama Troca de Pessoas, também é bacana, que é aquele que você tá jogando num grupo e você pergunta, quem é que está ali na frente? Ele vai falar quem é. Então agora vira de costas e uma pessoa sai. Quem tá faltando? Para ver se ele realmente prestou atenção. Ao invés de ser troca de pessoas, é troca de objetos. De repente você tá com um grupinho que tá com um casaco, tênis, e eles destrocam os tênis e perguntam o que aconteceu. Então, esse troca de pessoas e de objetos também é uma estratégia legal para se trabalhar, principalmente na educação infantil. E com isso, a música auxilia muito, a leitura em voz alta, o teatro, a brincadeira do faz de conta. Nessa primeira infância, tudo auxilia em quem tem o transtorno déficit de atenção. Bom, então, já conhecendo o transtorno déficit de atenção,
sabendo as suas causas, sabendo a trajetória e quais as práticas que a gente vai utilizar, a gente vê que o tratamento para o transtorno de déficit de atenção realmente deve ser medicamentoso para aqueles que realmente isso só mesmo a área da saúde, um médico vai falar quais são as medicações que são importantes para ele, a avaliação desse médico, ela é importante para saber se está na hora dele utilizar essa medicação. Então, a grande maioria de pessoas que têm um transtorno de déficit de atenção com hiperatividade fazem uso de medicamentos para auxiliar no comportamento, para auxiliar na impulsividade, para auxiliar na hiperatividade. Isso faz com que eles tenham um ganho como consequência da aprendizagem. Então, o medicamento realmente precisa de uma avaliação realmente assertiva. Depois de ser realizada essa avaliação, a gente parte para uma psicoterapia cognitivo-comportamental. Por quê? A área do comportamento é uma área muito atingida para quem tem esse transtorno. Então, trabalhar a questão comportamental é de suma importância para esse público. O atendimento psicopedagógico, porque uma vez que você tem falhas, lacunas na aprendizagem, tem que ser feita a recuperação desses conteúdos, tem que ser feita a recuperação de uma aprendizagem que não foi realizada. Então, o atendimento com o psicopedagogo, ele se torna muito importante. O atendimento fonoaudiológico, ele também em determinados alunos, ele é necessário, porque às vezes acontece o atraso de fala, acontece o atraso de linguagem e o fonoaudiólogo ele vem para poder auxiliar nessa tarefa. Assim como também a questão da leitura e da escrita, também fonoaudiólogos também têm algumas estratégias que também auxiliam os outros profissionais a estarem promovendo uma melhora dessa leitura e dessa escrita. E as estratégias, em geral, psicoeducacionais, todas da área da educação. Essa questão realmente de trabalhar essa questão psicológica, essa questão educacional em conjunto. Bom, existem vários estudos referentes ao TDAH, e a gente tem uma Associação Brasileira de Déficit de Atenção, onde a gente tem vários textos, artigos que podem estar sendo pesquisados por vocês. E a Neurosaber, que é uma fonte realmente segura, onde eles estudam o déficit de atenção há muitos anos e tem uma fonte muito rica de aprendizagem. Ok? Muito obrigada. Substâncias ingeridas na gravidez, fumo e álcool têm um aumento de 2 a 3 vezes na presença do transtorno de déficit de atenção. Então, crianças que têm mães que fazem o uso do álcool, elas podem aumentar a prevalência. Não quer dizer que usou o álcool vai ter uma criança com TDAH, não. Quer dizer que, se você ingerir, você aumenta a probabilidade do seu filho nascer com o transtorno de déficit de atenção. Bom, foi a última coisa que a gente falou agora, né? A questão medicamentosa, ela vai variar de acordo com a avaliação médica. Então, você só vai realmente conseguir ter saber se ele vai utilizar um medicamento ou não, só de acordo com a avaliação médica. Não tem essa questão mesmo, aqui ó, questão de tratamento medicamentoso, psicopedagógico, fonoaudiológico, psicoeducacional e cognitivo-comportamental. Para quem tem o TDAH, todas essas áreas elas são importantes. Agora, o uso de medicamento realmente é uma parceria com a família e o médico que está avaliando.
Bom, na verdade, eu sempre falo, eu tenho uma frase que eu utilizo muito que medicamento bom é medicamento que está surtindo efeito. Então, o medicamento ele só é bom se ele realmente funciona. Realmente, a gente vê muita medicação, meninos utilizando muitas medicações. O que a gente tem que ter em mente é levar num bom profissional, fazer uma boa avaliação, uma avaliação multidisciplinar principalmente, porque o médico sozinho ele não dá conta de analisar e de diagnosticar, ele precisa realmente de uma equipe que vai realmente ser assertiva nesse diagnóstico, e aí sim utilizar ou não a medicação é realmente uma necessidade. Se for necessidade, é o que eu volto a repetir a frase, medicamento bom é aquele que realmente surte efeito e que é importante para aquela criança, porque muitas vezes você tá com uma criança que ela tá muito hiperativa. Agora, isso é muito importante, essa questão da gente ter esse cuidado, porque às vezes a gente uma criança que é um pouco mais, a gente fala que é mais esperta, um pouco mais agitada, esse menino já é hiperativo, ele tem que tomar Ritalina. Não, às vezes ele não é mais, ele é mais agitado, mas ele não tem o diagnóstico da hiperatividade. Então, ele não vai fazer o uso da Ritalina. Então, medicamento deve ser utilizado quando realmente é necessário, quando realmente é diagnosticado algo que seja utilizado medicamento para aquele fim. Queria agradecer. Procurem, né? Essas fontes bibliográficas são fontes seguras, importantes, e estou à disposição, tá? Obrigada.